Olá, muito bom dia, aqui é o Pastor Israel. Desejo a você um ótimo dia, né? Talvez uma boa tarde, talvez uma boa noite, não sei qual horário que você está acompanhando esse vídeo, mas quero desejar a você aí um ótimo final de semana para você, para sua família. Lembrando sempre, né? Curta, se você gostou, compartilhe, comente, para que outras pessoas possam ouvir, né? Quanto mais você faz isso, mais a plataforma distribui para outras pessoas também e este conteúdo possa chegar até elas, ok? Nós vamos meditar hoje na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Hoje no capítulo 2 vamos ler o verso 14 e 15. O verso diz o seguinte: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Paulo, ele ensina muito, né? Paulo usa muitas metáforas, né? Muitas metáforas da vida para nos ensinar. E uma dessas metáforas que ele está usando aqui é o incenso, é o perfume. Ele está aqui referindo o evangelho como um perfume, né, como um incenso agradável, né? O pano de fundo histórico aqui é que quando um general romano ele ganhava uma batalha, e aí eles chamam isso aqui de entrada triunfal, né? Um processo, uma procissão triunfal, onde a cidade de Roma acompanhava ali a entrada do general com o seu exército na frente e os derrotados atrás. E era queimado incenso nessa entrada triunfal, e aquele incenso cheiroso trazia alegria para as pessoas, porque ele representava ali o sucesso daquela batalha que aquele general romano teve. Mas ao mesmo tempo, enquanto aquele cheiro agradável para a multidão, agradável para os soldados, agradável para o general, para os derrotados que vinham atrás, aquele cheiro era terrível, né? Não era um cheiro que demonstrava alegria e nem vitória, era um cheiro de derrota para eles, porque eles seriam logo mais mortos, né? Porque normalmente os romanos matavam os seus derrotados quando levavam escravos. Ou seja, então, aquele cheiro que era agradável para os vencedores, era um cheiro de derrota para os vencidos. E aqui nós aprendemos, né, uma lição espiritual sobre esse assunto, é que o evangelho ele traz vida, né? O evangelho ele traz vida para as pessoas que se arrependem. O evangelho ele traz vida e ele traz morte, ou seja, vida para as pessoas que se arrependem, vida para as pessoas que reconhecem que são pecadoras, pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo e agora sabem que vivem uma vida de pecado, que vivem uma vida contrária aos valores, que vivem uma vida que destrói o seu corpo, destrói a sua família. E o Evangelho, quando chega, o Evangelho chega com a mensagem de libertação, então ele é como esse perfume agradável. Mas infelizmente existem pessoas que rejeitam o Evangelho. E para essas pessoas o Evangelho é desagradável. Por quê? Porque o Evangelho, ao mostrar os seus erros, ao mostrar as suas falhas, essas pessoas, ao invés de se arrependerem, elas se irritam e ficam mais nervosas. Neste caso, o fato delas conhecerem o Evangelho, esse conhecimento vai gerar para elas o quê? A morte espiritual. No dia do juízo, essa pessoa não vai ter a desculpa de que nunca teve uma oportunidade, mas porque ela teve e rejeitou. Então os cristãos precisam ter consciência disso. Nós não vamos converter, nós não temos que converter as pessoas e não vamos converter as pessoas. Nós precisamos garantir que somos um perfume agradável, que temos um bom cheiro ao apresentar
o exemplo cristão através da nossa vida, o amor cristão, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a temperança, a alegria do Espírito Santo em nosso coração. Nós precisamos transmitir esse cheiro agradável para as pessoas, amém? E isso não quer dizer que todos vão aceitar. Como que isso poderia se aplicar também para uma pessoa que não é cristã, né? Nós poderíamos tirar aqui uma lição psicológica desse texto. Assim, para você, eu não sou cristão, eu não frequento a igreja, não tenho nenhuma relação com espiritualidade, mas psicologicamente todos nós causamos impressões nas pessoas. E essas impressões, elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. Isso significa que nós, dependendo daquilo que nós valorizamos, dependemos daquilo que nós gostamos, dependendo daquilo que nós entendemos como seres humanos, nós vamos ser agradáveis para as pessoas ou desagradáveis, né? Pessoas que se encaixam conosco, pessoas que aceitam a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de fazer as coisas, que nós somos um bom cidadão, que somos um bom pai de família, que somos um bom funcionário, um bom empregado. Nós vamos causar boas influências na sociedade, que esse texto aplica isso também, que a nossa influência, ela precisa ser positiva. Nós temos que influenciar a sociedade positivamente. E infelizmente, se você é uma pessoa assim, você vai encontrar outros que vão te rejeitar por ser dessa forma. E principalmente numa cultura brasileira onde nós vivemos, onde as pessoas tentam tirar vantagem em tudo, ser honesto às vezes é uma coisa desagradável para muita gente. Ser uma pessoa paciente é desagradável para muita gente. Ser uma pessoa compreensiva é desagradável para muita gente. Ser uma pessoa que gosta de orientar e ajudar os outros é desagradável para muita gente, mas nunca se isente de fazer o certo. Seja um bom perfume, aonde você estiver, transmita um cheiro agradável pela sua postura, em que as pessoas gostem de estar perto de você. E esse texto também nos traz uma aplicação para a nossa vida no trabalho. Todos nós, você que está me ouvindo aqui, trabalha, né, numa empresa ou mesmo na casa, enfim, nós nos relacionamos profissionalmente, ou estamos vendendo alguma coisa, ou comprando, ou seja, estamos nos relacionando. Mas para você que está dentro da empresa, para você que trabalha, para você que é líder, olha, a cultura dessa empresa, a cultura organizacional, líderes que inspiram dentro da empresa é fundamental para que essa empresa ela seja produtiva, para que essa empresa ela seja bem aceita no mercado. Então, se você é empresário, procure trabalhar uma cultura agradável, procure transformar a tua empresa num ambiente agradável e você tenha líderes que sejam capazes de inspirar os colaboradores. E quando você faz isso, você vai atrair bons talentos e vai aumentar a produtividade e você vai atrair mais clientes para você. Porque todos gostam de uma cultura, de uma empresa que preza pelos valores, que preza pelos princípios, né? E então eu quero terminar com duas perguntas aqui para você. A primeira é: que tipo de fragrância nós estamos exalando? Quando as pessoas se aproximam de você, que tipo de perfume você está exalando? E a segunda pergunta é: que tipo de fragrância eu gosto de sentir? Porque dependendo do tipo de fragrância que você gosta de sentir, é o tipo de pessoas que está ao seu lado. E dependendo do tipo de fragrância que você emite, é o tipo de pessoas que vão estar ao seu lado. Então que Deus te abençoe nessa semana e tenha um ótimo final de semana na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.